E aí galera, beleza? Bora para mais esse vídeo de 7 dicas de como manter o seu gramado perfeito. E convidamos de novo o Milton Braida para esclarecer algumas dúvidas do pessoal nesse vídeo aqui no nosso canal. Então acompanha que você não pode perder essas 7 dicas que ele tem para te dar, que vale ouro. Vem com o pai, roda aquela vinhetinha marota para nós aí. Hoje nós vamos falar sobre um grande problema que as pessoas me procuram, que estão cuidando de gramados, de jardins, né? E a reclamação é por o que está acontecendo com o meu gramado que não está saudável, né? Então a primeira coisa que a gente observa, principalmente quando se planta a grama, é a falta d'água, né? A pessoa reclama que a grama não está indo, e a gente comentou aqui que o principal item quando se planta a grama é a água. Então, desde o cuidado de manter os tapetes úmidos ou pelo menos na sombra, né? Não deixar vários dias empilhado, mesmo porque vai fermentar. Mas utilizar o tapete, fazer todo o cálculo do preparo do solo, a quantidade de grama que precisa ser plantado e trazer, combinar com o seu fornecedor para trazer o tapete no dia que você for plantar realmente a grama. E a coisa mais importante é a água. Lembre-se que a grama sofreu um estresse. Ela estava bem bonitinha lá na grameira, bem cuidada, com tudo de repente arrancada. Então a primeira coisa que deve se fazer e se preocupar é muita água, molhar no verão principalmente, várias vezes ou pelo menos 2, 3 vezes por dia para manter esse tapete sempre molhado, senão a grama não vai crescer. Outro aspecto que é muito importante em gramados e compromete a saúde da grama é quando a gente encontra solos compactados. Solos compactados começa a faltar ar, oxigênio para as raízes e principalmente, né? A água já não consegue entrar nesse gramado porque esse gramado está muito compactado. Isso acontece por 2 razões. Muitas vezes na hora de preparar o gramado, a pessoa utiliza uma terra de péssima qualidade, uma terra normalmente que foi utilizada como aterro para acertar o terreno da casa, uma terra muito argilosa, né? E isso é muito bom no início, a grama pega bem, terra argilosa normalmente segura mais a umidade, só que com o tempo isso vai se tornando um problema, principalmente quando se tem algum tipo de atividade, futebol, brincadeira, criança brincando, isso vai compactando o solo e vai comprometendo a entrada de ar e água para esse gramado e a grama começa a ficar fraca, ela não cresce e a tendência é morrer. Acontece quando o pessoal acaba pegando um solo muito argiloso e isso acaba depois comprometendo, né? Então o que deve se fazer é misturar areia, pode ser uma areia média de construção, e fazer uma mistura com essa argila, né? Daí vai deixar o solo mais leve, com a textura que não vai ficar argilosa nem arenosa, vai ficar uma textura média, que é ótimo para a grama. Essa é a solução. Outra razão que a grama mostra sinais de não estar indo bem, alguma coisa está errada, é quando se escolhe um tipo de grama
para uma área de incidência de sol ou a falta de sol, quando a grama gosta muito do sol. Ou seja, por exemplo, escolher plantar numa sombra a grama esmeralda, ou mesmo a bermuda ou a coreana, né? A grama que tolera mais sombra é a grama São Carlos, ou Sempre Verde, ou Curitibana. Então, muitas vezes a pessoa tem o solo adequado, está fazendo as irrigações conforme a necessidade da planta, né, da grama, só que esse gramado está debaixo da sombra e você escolheu uma planta, uma variedade, um tipo de grama que não tolera sombra. Então, toda vez que você for fazer um projeto de jardim, mais especificamente de colocação de gramados, sempre observar, primeira coisa, ver se essa área vai ter pleno sol, meia sombra ou sombra total, para você não errar na escolha do tipo de grama. Outra razão por que uma grama não está saudável, um gramado não está saudável, é a presença de ervas daninhas. Este é o problema praticamente número 1 nos gramados brasileiros. A planta, as ervas daninhas estão competindo com água, luz, espaço e nutriente com o gramado. O que acontece? O gramado vai ficando cada vez mais fraco, né, em função que ele está competindo com a erva daninha. A erva daninha, o nome está dizendo, ela tem uma capacidade de aproveitamento de água, espaço, nutriente, muito mais do que a grama, e vai tomando conta e vai deixando o gramado cada vez mais fraco. E como evitar isso aí? O grande erro já é na hora de escolher o equipamento certo para cortar grama. Procure sempre usar um carrinho ou um tipo de cortador helicoidal, e por último você vai usar a roçadeira, porque a roçadeira ela não corta a grama, ela estraçalha a folha da grama e, portanto, a grama já começa a ter problemas de entrada de doenças, de patógenos, enfim, doenças, vírus, bactérias, etc. Outra coisa mais importante, que eu diria número 1, quando se corta a grama, é a altura do gramado. A grande maioria das pessoas, dos profissionais, do jardineiros tem a mania de cortar a grama muito baixa. Grama muito baixa vai expor o solo ao sol, e lembre-se que nós temos um banco de sementes gigante dentro do solo, né? Então, a presença de sementes de ervas daninhas é muito grande, dependendo do tipo de solo, de região, a maneira que se escolheu esse solo, da onde veio. Então, a maneira mais fácil de controlar ervas daninhas é levantando o corte da sua grama. Para a esmeralda, nunca cortar menos que 3 centímetros, de preferência 3 a 5 centímetros. E a grama, porque é a primeira grama mais plantada no Brasil. E a grama São Carlos, que é muito plantada no sul do Brasil, as regiões mais altas do Brasil, nunca deixar menos que 5 centímetros. Dessa maneira, ela vai fechar, não vai permitir a entrada do sol, e com isso a incidência de ervas daninhas vai ser reduzida drasticamente. Outra maneira é utilizando um herbicida correto, né? No caso aqui a gente recomenda o Gramix, que é um produto seletivo para as 4 principais tipos de gramas que tem no Brasil, que é a esmeralda, São Carlos, a bermuda e a coreana. E ele mata mais de 60 ervas invasoras, né? Então, aplicar na dose correta é a melhor maneira de se livrar das ervas daninhas. Falando em herbicida, outro problema que às vezes a gente vai visitar uma área e tem todas as condições dessa área estar se desenvolvendo bem,
um gramado que foi bem plantado, não falta água, não falta nutriente, não tem erva daninha, só que a grama não vai. Muitas vezes é usar herbicida na dose errada, colocar uma superdose de herbicida seletivo, porque a gente tem comentado que adubação em gramado e herbicida seletivo, o correto é botar pouco e com frequência, ou seja, não queira colocar uma dose máxima do produto e esperar que vai matar mais rápido, que vai matar mais ervas. Herbicida seletivo, por mais que seja seletivo, sempre tem que ter um cuidado. Então, prefira colocar doses menores e repetir a aplicação 3, 4 semanas depois do que arriscar e colocar uma dosagem maior. Você pode errar no bico ou ficar muito tempo passando várias vezes o herbicida no mesmo lugar. Isso pode ter certeza que a grama vai sentir e isso vai afetar o crescimento dela. Outra razão que a grama não vai bem, seu gramado não está saudável, é a presença de doenças fúngicas, principalmente no gramado, né? A mais comum no Brasil é a rhizoctoniose, causada pelo fungo chamado Rhizoctonia, que é um fungo de raiz que acaba apodrecendo a raiz. Como é que se percebe que seu gramado tem esse problema de Rhizoctonia? Normalmente forma bolas, círculos redondos, melhor falando, né? Que pode variar de um diâmetro pequeno até 1 metro, 1 metro e pouco de diâmetro. Isto é normal, infelizmente, no Brasil, principalmente na esmeralda, no caso só na esmeralda principalmente, né? E em regiões onde o clima é mais frio, ou acontece uma semana aí de temperaturas mais amenas, o que causa também é o excesso de adubação, principalmente adubação nitrogenada, né? O excesso de nitrogênio e ureia, por exemplo, quando a gente se aproxima do outono próximo ao inverno. Então, se você acha que vai resolver colocando mais adubo, vai piorar a situação, porque o fungo, ou a Rhizoctonia, né, ele se alimenta também do nitrogênio. Então, toda vez que for fazer uma programação de adubação em grama esmeralda, opte por colocar mais adubo, mais nitrogênio na primavera e no verão. E no outono, procure usar o mínimo possível de nitrogênio e aumentando a dose de potássio, né? Então, prefira um adubo nitrogenado e potássico. Às vezes tem uns produtos chamados ureia potassada, que é uma ureia reforçada com potássio, na verdade, né? E evite coberturas por exemplo, de composto orgânico, um solo ou uma cobertura, qualquer tipo de cobertura que seja rica em nitrogênio. Isso vai facilitar o desenvolvimento da Rhizoctonia. Outra maneira é levantar o corte. Cortes mais altos têm demonstrado que a planta fica mais resistente sempre. Toda vez que for cortar, a gente falou já também sobre corte. Corte muito baixo diminui o vigor da planta, principalmente o comprimento da raiz, que tende a ficar mais curta e menos densa. Outra razão que causa problemas na saúde do gramado em geral é a presença de insetos, que pode ser cupim, paquinha, formiga e mesmo cigarrinha, principalmente na grama São Carlos, né? Então, às vezes a gente vai numa área, a gente vê que o gramado não está crescendo porque tem cupim ou tem paquinha, formiga. E aqui no sul é muito comum, principalmente no outono, a cigarrinha das pastagens.
que acontece principalmente a partir do mês de fevereiro até o mês de maio, né? Então a gente recomenda usar uma mistura de Termifin com Termitrine, né? Esses produtos aqui vão ajudar a controlar todos os insetos, né? A paquinha, de preferência, usar o Termifin, molhar o solo seco não funciona para praga do solo, tanto cupim como paquinha precisa de solo úmido. E também quando tem lagarta. Outro dia alguém comentou que estava com problema de lagarta, só o Termitrine é suficiente. E o recado que eu deixo para vocês, né, é que sempre tenham todo aquele amor, o carinho pelo seu gramado. E assim como você, nós somos loucos por gramado.